Amém e graças a Deus. Pastor Wilson já faz a leitura e já anuncia a palavra, depois a gente toma fé e diz. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor segundo a glória. Os irmãos, está escrito em 2 Coríntios, no capítulo de número 4. Glória a Deus. E do versículo 1 até o 4. Segunda Coríntios, capítulo de número 4, versículo 1 até o 4. Glória a Deus. Amém? Pelo que tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem com falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda no nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos para sentar. Glória a Deus, que já foi feita a oração inicial, né, meu? Glória a Deus. Meus irmãos, a coisa mais difícil é a gente ficar sabendo sobre pregação, sobre o inferno, né, meu irmão? Sobre a doutrina de inferno. E muitas pessoas pensam que só de acreditar em Cristo Jesus, só de falar, eu sou crente, eu tenho certeza de morar no céu. Às vezes, eu vou para o céu, eu acredito em Jesus. Tanta gente que tem esse hábito, né? Mas o que a palavra de Deus vem nos falando, por volta do ano 50, mais ou menos do primeiro século, tinha a igreja de Coríntios, aquela igreja que foi iniciada pelo apóstolo Paulo, e era uma igreja muito rica, a prosperidade reinava naquela região, porque era uma cidade geograficamente conhecida no sul do mar Egeu, é uma cidade beira-mar, né? E muita pesca, muitas indústrias, fábricas de muitas coisas, e no caso o apóstolo Paulo, aquele iniciante, também era fabricante de tendas. Quer dizer, deixou o exército para servir ao Senhor Jesus Cristo e era fabricante de tendas. Então, quer dizer, a área industrial daquela região era muito boa, e nisso, financeiramente, a igreja muito boa, muito grande. Naturalmente, muitas pessoas que estavam lá servindo a Cristo. Disse o apóstolo Paulo que estava já a igreja prostituindo a fé, já misturando a fé com as coisas do dia, ou seja, com as heresias que estavam entrando para dentro da igreja, e as pessoas já estavam acostumando com aquilo e já misturavam os ensinamentos de Deus, o ensinamento de Cristo, com a forma habitual das pessoas viverem. Então, o apóstolo Paulo escreveu aquilo, mas não foi para aquelas pessoas que estavam fora da igreja, que eles, o dever deles mesmo é viver a vida prazerosamente da forma que eles vivem. Se reconhecer o Senhor como Salvador, naturalmente veriam para a igreja de Coríntios. Mas o problema é que a igreja de Coríntios, em vez de ganhar aqueles para Jesus, eles que estavam levando a igreja para eles, ou seja, desvirtuando os ensinamentos bíblicos para eles. E a igreja se morrendo gradativamente. Embora uma igreja tão grande, tão cheia, mas tinha ensinamentos culturais, ensinamentos diários deles. Entrava, digamos hoje, como entra muitas igrejas que têm deixado políticas entrar dentro da igreja. Uns falam assim, não, eu quero aquele partido de lá, que ele é bom, ele é de esquerda, mas ele é bom, aquele partido de direita é melhor, e não sei o que e tal. E às vezes no púlpito
evangelizando, ao invés de evangelizar, está doutrinando coisas erradas, errôneas, ou seja, heresias entrando dentro de muitas igrejas. Às vezes eu fico pensando, quando uma certa vez eu estive conversando com o pastor Zé Reis, e nós falávamos sobre a nossa igreja antiga. Olha só, a igreja de Coríntios foi uma igreja primata, né, com as primeiras igrejas, a saber que próximo ali no Monte Moriá tinha um templo de Herodes, um templo grande, e cabiam muitas pessoas lá, mas as igrejas daquela época, eles preferiam adorar Cristo nas casas, e era muita gente que juntava nas casas, e às vezes não cabia nas casas, não ficava às vezes do lado de fora, mas era assim, ia para as outras casas, eram os cultos domésticos, mas mesmo assim o povo estava deixando as coisas acostumar. Outro dia eu tive fazendo uma visita numa casa, e lá estava tendo eu vou tirar o microfone aqui, lá tem um ciclo bíblico da Igreja Católica, né? E lá, em vez de ser um ciclo bíblico, eles estavam comentando tanto de coisa, de novela, de filme, de não sei o que um cara que foi deputado aí, que não que trabalhou com um filme esquisito lá, quer dizer, nada a ver uma coisa. Então, às vezes a gente chega em algumas igrejas, estão assim também. E como a gente estava numa região muito difícil, nesse lugar lá no norte, inclusive eu tive lá na Bahia, né? Eu tive num lugar, hoje tem uma montanha chamada Monte do Marçal. Então lá nós tivemos um culto lá próximo na casa de uma irmã, lá na Bahia, de outro ministério, né? Mas a gente foi convidado para ir lá levar a mensagem. E nisso o pastor Sandecias, que porventura, pastor Sandeci, agora está só aguardando a cicatrização da perna, viu? E graças a Deus, a oração dos irmãos chegou no trono da graça. Graças a Deus, meu pastor já está pronto para ir embora para casa. Está demorando um pouquinho a cicatrização, foi muito grande a cirurgia que ele fez. Bom, nós estivemos lá e estávamos falando sobre doutrina naquele culto, naquele dia. Então, essa doutrina nós chegamos ao ponto das ovelhas. Se os irmãos já conhecem esse Monte Marçal, alguém conhece? Na Bahia? Não, né? Então é uma montanha muito alta. A coisa mais linda do mundo é a gente chegar lá em cima na estrada. E eu me senti naquele momento como Jesus Cristo chegou e o Lapeta chegou perto dele oferecendo tanto de coisa para ele, né? Então lá de cima dessa montanha dá para ver aquela multidão de cidadezinhas vizinhas embaixo. É uma montanha muito alta e muito perigosa, que de vez em quando cai alguns carros lá de cima, despenca, né? Perde o controle da direção, que faz um S na descida daquela estrada. E lá embaixo, bem no fundo, né, corre um rio. E logo à frente tinha uma terra muito plana, muito plana, e tudo verde, tudo gramado, e lá eles criam ovelhas. Lá são os pastores que criam ovelhas, inclusive é um dos maiores criadores de ovelhas do Brasil, aquela região onde estava essa montanha. E a gente viu umas manchas marrons de lá de cima e outras manchas brancas. Ou seja, aquelas manchas brancas são ovelhas brancas, e aquelas marrons são ovelhas marrons, né? Tem umas ovelhas grandes, feiosas, né? Mas são ovelhas que o pelo, nossa, muito bonito, né? Que ele fala que é geneticamente modificado. Então fica aos pastores, que por sua vez são engenheiros agrônomos, os pastores que cuidam lá. E eles têm que tomar cuidado com aquelas ovelhas. Eu estou dando essa volta, mas os irmãos vão entender por que eu estou falando. E, meus irmãos, as ovelhas, elas soltam um cheirinho pelo ouvido. Não é cheiro horrível, não, é coisa de ovelha mesmo, né? E isso atrai uns mosquitinhos pequenininhos, bem pequenininhos, os mosquitinhos que a gente conhece geralmente no cemitério, que dá muito deles, né? Então esses mosquitos, onde tem muitas ovelhas, eles gostam de frequentar lá e tal, e entra dentro do ouvido das ovelhas, e o pastor tem que estar sempre limpando as ovelhas, pelos ouvidos, né? Limpando, podando os pelos do ouvido e tal, e limpando lá dentro, com cotonete, aquelas coisinhas e tal, e principalmente as narinas, porque esse mosquito, ele é pequenininho, então ele causa uma infecção no ouvido da ovelha, e ela morre. E aquilo atinge o cérebro da ovelha, às vezes com um pouco mais de 2 semanas, a ovelha já começa a vaquear e tal, e de repente morre se não der atenção. A mesma coisa ela entra pelas narinas, e as ovelhas ficam com sinusite.
E às vezes a dor é tanta que ela não suporta e morre. Então, para os irmãos entenderem a situação, né? Tem isso tudo. E outra, o pastor, aquele que cuida daquelas ovelhas, é só ele mesmo para chamar todas aquelas ovelhas. Só aquele pastor que está cuidando dela, que chama elas e elas atendem. Não adianta, eu já gritei igual doido, já fiquei terror, mas não adianta, não me atende. Então, para os irmãos entenderem a situação. E tem as ovelhas, e do lado das ovelhas brancas, a mesma coisa acontece. Porém, as ovelhas brancas já tem uma diferença. Quanto mais pura, mais branca é aquelas ovelhas, as outras que às vezes estão com uma manchinha, ou machucou, está com espinho no pé, ou qualquer coisinha, gostam de ficar sempre acompanhando aquelas mais branquinhas. As mais branquinhas, então elas são tem mais ovelhas em volta dela, porque às vezes está protegendo ela e com medo de que nada aconteça com ela. Imagina, meus irmãos, são animais impensantes, não pensam. Mas tem uma coisa que Deus usou exatamente esse exemplo para nos colocar, que nós somos aquelas ovelhas de pelo branco, que as outras ovelhas precisam ver o nosso exemplo para poder servir ao Senhor Jesus. Nós precisamos ser este exemplo de ovelha para ganharmos almas, que às vezes aquela ovelha tão branquinha, tão pura, ela vem, ela às vezes ela vai andando, né? E a outra ovelha que tem uma manchinha no pelo, ela acha o capim primeiro, acha o melhor capim primeiro, e aí quando chega lá ela começa a berrar. Ela começa a berrar, aí quando aquela branca pega, já chega, que ela já tem o berrado dela diferente, já chamou a atenção da outra. E o pastor sempre acompanhando aquilo de longe, né? E tem aquelas ovelhas marrons também, elas têm praticamente o mesmo sentido. A diferença é que o seguinte, para elas tem que ser um mato maior, porque elas já são mais pesadas, né? Então assim acontece, mas nós podemos ter tanto aquele pelo marrom ou como o pelo branco, porque nós nascemos para servir ao Senhor. Graças a Deus nós nascemos aquele grande dia que nós levantamos a mão para o Senhor. Mas aí o que acontece é que a igreja de Coríntio, ele, em vez de se misturar com as ovelhas brancas, estava misturando com as feridas. E, em vez de seguir o caminho, as brancas, estavam seguindo o caminho das feridas. Ou seja, que as feridas é que seguem os caminhos das brancas, e não a branca seguindo o caminho das feridas. E que, por sua vez, aquelas ovelhas feridas vêm como representantes do povo do mundo, que às vezes chega para dentro da igreja e às vezes quer aceitar Jesus, mas não tem aquele exemplo, assim como aconteceu com a igreja de Coríntios. E assim foi continuando. Olha, muitas pessoas pensam que no mundo as coisas é tudo mais fácil, sem dúvida, é mais fácil. Meus irmãos, é muito fácil eu poder ter faltado de estar aqui no culto para estar no outro, curtindo a vida aí, quer dizer, correndo risco, mais risco de vida, de eu morrer, né? De que estar aqui correndo risco de eu viver eternamente, porque se eu tiver que morrer lá, eu morro aqui. Mas vai ser muito mais valioso eu morrer aqui na presença de Deus do que morrer lá fora. Enquanto as ovelhas brancas, essas são o nosso exemplo que nós temos que dar para aquelas ovelhas de lá de fora nos seguirem, porque eles precisam entender que só Jesus Cristo salva. Não é o Deus deste mundo, não é o Deus deste século. Inclusive, lá no primeira epístola de João, no capítulo de número 5, no versículo 19, olha só que vem mais explicando lá, que o mundo jaz no maligno. E naquele período, o mundo jazia já no inimigo. E o apóstolo Paulo estava chamando a atenção, dando aquela puxada de orelha com força, embora ele estava alimentando espiritualmente aquela igreja com aquele papiro, mas ao mesmo tempo estava puxando a orelha de Coríntios com força. Às vezes nós precisamos de uma exortação muito severa, porque às vezes nós estamos pensando que estamos certos e deixamos de conhecer a palavra do Senhor. A propósito, naquela época nem as pessoas não tinham Bíblia, somente os sumos sacerdotes, somente os líderes que liam as mensagens específicas, no caso a carta do apóstolo Paulo. Então chamava a atenção deles somente aquele líder que estava lá na frente. E essa carta foi exatamente descrita o apóstolo Paulo, aquele que fundou a igreja de Corinto. E irmãos dentro da igreja estavam processando outro irmão. Às vezes dentro da igreja tem irmão que está ouvindo a palavra do pastor, mas de repente o pastor falou uma palavra tão profunda e penetrante que o irmão não volta naquela igreja, não, porque o pastor Isaac não vai com a minha cara, não. Ele fala uma coisa lá que é minha particular. Para que ele foi falar lá na frente? Mas o pastor não foi lá perguntar o que está passando, não.
É porque Deus usou o pastor Isaac para falar. E às vezes tem gente que fica dentro da igreja, mas qualquer coisinha está dodói. Eu não posso porque está dodói. Eu não vou porque está fazendo frio. Meus irmãos, graças a Deus cheguei aqui. Vou até explicar um pouquinho, né? Cheguei até antes hoje. Graças a Deus fui rendido antes lá, né? Então por isso que eu cheguei rápido. E a falta da Ruth, infelizmente, porque tem visita lá em casa, aí tem mais crianças. Ela estava querendo vir comigo, mas se ela viesse, aí as coisas dela tudo vai quebrar, né? E menino sabe como é que é, não tem limite. Então ela ficou lá junto com a minha filha e as crianças lá também, e o meu genro que está lá em casa. Então por isso que ela queria vir, mas eles não têm freio, as crianças querem brincar, né? Então, é por isso que ela ficou lá, e ela está sentindo um pouco de dor também, né? Os remédios que ela toma. Então, aí o que acontece? O mundo jaz no maligno. Hoje nós estamos vivendo também o mesmo período de Coríntios, da igreja de Coríntios. Igual eu acabei de falar, né? Muitas igrejas, muitos movimentos evangélicos não permitindo que as coisas de fora venham para dentro. Os irmãos já ouviram falar uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Pentecostal? Essa Bíblia de Estudo Pentecostal, uma Bíblia chamada Bíblia Jim Willis. Você já ouviu falar, Bárbara? Pois é, infelizmente, os irmãos entenderam, tem mais ou menos 7 milhões de cópias vendidas dessa Bíblia. Essa Bíblia é homossexual. Infelizmente, muitos assembleianos compraram essa Bíblia. Os irmãos entenderem a situação. Não, porque ela explica detalhadamente as coisas, que é muita coisa. E está lendo aquela Bíblia, às vezes discutindo com o pastor, o que o pastor está ensinando, que porventura a letra não confere com o que está ali naquela Bíblia. Então, só para os irmãos entenderem a situação, aquela Bíblia lá é já condenada, né? Ou seja, é um livro que eles fizeram, tirando as coisas, por exemplo, o que está escrito em Levítico, no capítulo 17, 18, foi retirado daquela Bíblia e já permitido. O que era blasfêmia e confusão, o que a Bíblia fala nesses 2 capítulos, por exemplo, lá já é permitido. E também tem a nova igreja, ou seja, a nova versão satânica, né, que é os luciferianos. Tem essa Bíblia luciferiana que, infelizmente, muitas coisas são nossas. Meus irmãos, é que eu tenho uma coleção de Bíblia em casa, não adquiri essa Bíblia. Porém, durante o curso que a gente faz, a gente tem alguns textos também que é explicativo que entra nessa situação. Então, a Bíblia luciferiana, por exemplo, eu não sei quando eles venderam, isso eu não acompanhei, nem estou sabendo disso não. Mas uma coisa eu tenho certeza, que às vezes tem pessoas com Bíblia daquela, debaixo do braço, e dando de cristão na rua. Então nós estamos passando um período exatamente igual a Coríntios. E olha só, quantas aflições nós passamos, quanta dificuldade nós passamos. Então é preferível estar sempre, por exemplo, no culto de ensinamento, porque são tantas coisas naturais, coisas novas que nós estamos aprendendo, embora são coisas antigas, naturais da palavra de Deus, mas para a gente se torna nova, porque a gente vai na igreja para ouvir tanta eu já sei o que está escrito no Apocalipse, já sei o que está escrito em tal lugar, assim e tal, mas não procurou entender as Escrituras. E de repente o pastor prepara a coisa, todo direitinho, prepara aquele banquete para as ovelhas comerem, e de repente aquelas ovelhas feridas vêm e tira aquela ovelha branca daquele alimento puro, gostoso, para comer aquele capim verde, ou capim amargoso. Porque tem vários tipos de capim, tem o capim meloso, que todos não conhecem, tem o capim que amarga, tem aquele capim de navalha, né? Capim navalha, que aquele lá as ovelhas não comem. Aquele ali é só mesmo um animal, um burro, né? O jumento é que come aqueles capim, come qualquer capim. Jumento come qualquer coisa, madeira, qualquer coisa, até pedra ele come. É o dia inteiro ele sai comendo, né? Mas as ovelhas exigem isso, tem que ser aquele tipo de capim para elas comerem. Tem que ser aquele tipo de alfafa também para eles comerem, porque não come qualquer coisa. E o crente também não pode comer qualquer coisa. O crente tem que aprender a palavra correta, a palavra do Senhor, porque o pastor preparou o banquete e nós temos que alimentar daquele banquete, porque o pastor não quer tratar mal as ovelhas. E graças a Deus que o nosso sumo pastor não nos deixou órfãos, ele está sempre conosco e nos abençoou, graças a Deus, com o pastor, que tem muito conhecimento bíblico, que Deus tem abençoado muito ele, e eu glorifico a Deus por ter o nosso pastor Isaac, e Deus continua abençoando o Senhor, e abençoando o nosso amado
qual pastor que Deus nos deu também, não deixa de estar sempre trazendo um alimento, uma comida nova para as ovelhas. Porque eu estou aqui, meus irmãos, mas antes de mais nada, eu sou ovelha. Ah, mas ele é pastor. Não, eu sou pastor, eu sou ovelha. Eu sou ovelha do Senhor. Nós somos ovelha do Senhor. E o nosso objetivo é morar no céu. O nosso objetivo também é comer alimento bom, alimento gostoso. E aqui está o melhor alimento. Enquanto tem mais pessoas, não, eu quero falar coisa extra Bíblia. Não, eu quero falar coisa no lado de fora, não, misericórdia, que Deus tenha misericórdia. A propósito, a própria Bíblia também fala que nós haveríamos de passar por muitas lutas, muitas dificuldades, que o povo de Corinto estava passando. Eles passavam, tinha muito crente fiel, mas infelizmente a infidelidade de alguns estava infiltrando e dando aquele câncer na igreja, ferindo, arrancando os pelos das ovelhas do Senhor e assim atrapalhando o desenvolvimento da igreja de Corinto, que por sua vez era muito rica, era próspera. Talvez não vamos falar que é igual a igreja do Shangri-La, mas imagina, se dentro da igreja do Shangri-La a gente está passando às vezes por dificuldade financeira, mas a maioria de nós, graças a Deus, não tem faltado pão, não tem faltado alimento nosso, graças a Deus. Olha só que igreja gostosa que nós estamos congregando, olha. Tem um púlpito aqui bonito, tem uns bancos acolchoados, tudo bonitinho, tranquilo. E o povo daquela época não tinha banco para sentar. E eles sofriam muito. E a palavra do Senhor também vem falando mais à frente, lá no livro de João, capítulo 16, 33, né, meus irmãos? No mundo tereis aflições. O próprio Jesus Cristo falando e transcrevido pelo profeta. Mas tende bom ânimo. Eu, Jesus Cristo, venci o mundo. Agora, imagina, Jesus Cristo ele passava como um homem igual nós, ele sentia as mesmas dores que nós sentimos. E essa vem corrigindo exatamente a igreja do Senhor. Que às vezes, eu estou sofrendo, eu vou fazer o seguinte, não vou na igreja, não, eu estou com uma preguiça. Às vezes lá, igual a gente acostumado nesse trecho do sertão afora, né, meus irmãos? Tem gente lá que anda 16 quilômetros a pé no meio do mato para poder congregar. E quando chega lá suado, fedorento, pastor, vem cá, quer dar um abraço na gente. Chega todo defumado, quer abraçar o pastor. E às vezes chega, abraça o pastor e com lágrimas nos olhos de alegria. Tinha alguns irmãos que a gente tinha que ir lá buscar, porque a situação era muito difícil. Igual tinha um casal de velho lá na Maravilha, por exemplo, para lá de Janaúba. Eu tinha que ir lá buscar os velhinhos, porque se deixasse os dois velhinhos, um cego e a esposinha velhinha, vinha para a igreja, chegava lá procurando o pastor, quer conversar com o pastor, pedir oração. Era assim a situação. E chegava dentro da igreja e começava a orar. Inclusive, onde eu trabalho, tem um irmãozinho lá que ele é acostumado à igreja antiga. E nós estávamos falando sobre isso lá na igreja. Esse irmão, ele é ajudante lá da igreja do trabalho, da transportadora. E nós oramos, aí pediu para a gente para fazer uma oração com ele. Fomos lá, onde ficam as motos, lá nós oramos lá dentro, eu e ele. Ele falou assim: pastor, eu quero que o senhor ore para Deus me batizar com o Espírito Santo. Oh, meu Deus, amém? Vamos lá, eu peguei e fui lá, nós vamos orar para Deus batizar com o Espírito Santo. Deus batizou, não, fica na tristeza, mas amor. Então nós continuamos, vamos orar, vamos pegar filho e orar e tal. Aí o irmão tinha um culto na quinta-feira lá no monte, lá, ele foi no monte, na montanha, a igreja dele vai no monte, né? Foi lá e tal, na segunda-feira ele chegou um pouco atrasado, lá o pessoal estava reclamando, ele chegou com um inchado, uma pataca de um inchado. O que foi, meu irmão? Assim, entrou, não, eu estava chorando até agora há pouco. Deus batizou com o Espírito Santo ontem. Glória a Deus. Porque antes a gente chegava dentro da igreja e começava a dar glória a Deus, a igreja, glória, aleluia. Era tanta coisa, era tão bonito. Então imagina a igreja que o apóstolo Paulo fundou. E depois, quando chega lá, era tanta exaltação, tanta coisa grande, tantas mesmices entre os magnatas, né? E nada do conhecimento antigo, nada da igreja antiga. Que saudade eu tenho daquela igreja antiga. Que saudade que dava da gente chegar dentro da igreja. Às vezes não tinha piso, não tinha nada, não tinha luxo nenhum, mas a gente estava sempre lá, mocidade. Para cantar tem que estar com terno e gravata. A irmã lembra, né? Tem que estar com terno e gravata. E era assim o tempo antigo. Mas a igreja, aquela mesma igreja antiga que Deus operava constantemente, é a mesma de hoje.
E o Senhor que operava no tempo antigo, opera hoje. Jesus que sempre nos renovou com o Espírito Santo, batizou com o Espírito Santo, Ele batiza hoje, Ele renova hoje. Olha, eu nem estava preparado, mas olha, a gente começou a orar de um dia para o outro, o irmão já chega lá e Deus batizou mesmo, mas vamos pegar firme. E é isso. Graças a Deus ele chega lá, ô pastor. Então, hoje, por exemplo, ele segura, que ele é muito forte, né? Ele segura a mão da gente, quase quebra. Aí eu tento segurar forte ali na mão dele, senão ele quebra meus dedos. Né? Então chegou lá hoje, nossa, muito alegre, porque Deus já renovou ele essa noite passada, no culto da noite passada. Então, meus irmãos, o Senhor está pronto a nos abençoar todo o tempo, porque se nós formos olhar pelas coisas, as dificuldades do mundo, assim como olhava a igreja de Coríntios, que já não apelava para as coisas boas, preferia continuar permanecendo aquelas heresias, os maus costumes dentro da igreja, e assim a igreja foi cada vez mais em decadência. E alguns falaram, não, prefiro congregar na igreja de Herodes, que é um templo grande, lá cabia muita gente, mas a igreja que Deus operava é exatamente a pequenininha. É no Xangri-Lá que o Senhor opera mais. Às vezes tem uma igreja grande lá na frente, eu podia tanto estar congregando naquela igreja que é cheia, olha, uma quarta-feira tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pessoas aqui. Olha só, a igreja só tem 14 pessoas, mas o Espírito Santo do Senhor está aqui. O Espírito Santo do Senhor que batizava no tempo antigo, que batiza hoje. O Espírito Santo do Senhor que renova desde o tempo antigo, também está hoje aqui conosco, nos dando conhecimento, entendimento, que graças a Deus a palavra é sã e pura, conforme diz a palavra do Senhor, a Bíblia. E assim, continuando essa mensagem, esse tempo que eles estavam falando aquelas coisas, né, quer dizer, os maus costumes da igreja, Deus, imagina se Deus estava feliz com aquele povo, porque eu tenho certeza de uma coisa, que Deus tem estado feliz conosco sim. Deus alegra. Imagina, a palavra de Deus em ponto algum vem falando sobre o sorriso de Cristo Jesus, o sorriso de Deus. Mas o sorriso é o nosso perfeito louvor que nós damos a Deus. Eu já falei para um tempo atrás sobre o sorriso aqui, já? Pois é, então nós somos criados com tanta perfeição para nós adorarmos a Deus, nós somos criados com tanta coisa, tanto maravilhosa, né? Como diz um pastor que também estava lecionando conosco sobre o ser humano, né? Então ele fala assim, olha, Deus fez o seguinte, a melhor criação, a mais perfeita criação que ele fez foi a mulher. E aí, olha só, ele fez a criação mais perfeita para quê? Para servir ao homem, para ser fiel ao homem, para ser esposa do homem, e assim, tanta coisa bonita nós temos com conhecimento bíblico, né? Mas olha só que situação, no tempo de lá, eles estavam acostumando as outras coisas de heresias para passar para a igreja, e passando os costumes do mundo para a igreja, enquanto nós estamos para servir o Senhor e recebemos o alimento puro da palavra do Senhor. Olha só, meus irmãos, Deus, Ele tem falado tantas coisas conosco, através de todas as mensagens diárias, que o apóstolo Paulo, ele falou essa mensagem para a igreja, aliás, exortando a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios era rica. A igreja de Coríntios tinha muito conhecimento, ou seja, eram muito inteligentes, eram pessoas sábias e muitos profissionais que estavam lá naquela igreja. E o apóstolo Paulo chamando a atenção, por que nós não voltamos à casa do oleiro? Ele quis chamar a atenção corretamente disso aí, porque nós temos que voltar à casa do oleiro. Então, a igreja de Coríntios precisava de voltar à casa do oleiro. Nós cantamos aquele hino, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Porque às vezes a gente passa por tanta dificuldade. Para ser esse vaso novo, nós precisamos nos quebrantar. Será que a igreja de Coríntios queria se quebrantar tanto? Às vezes se sentia tanto humilhado. E às vezes muitas igrejas nossas hoje estão se exaltando tanto, tantas letras diferentes, tantos conhecimentos diferentes, às vezes querendo introduzir no meio da igreja, no meio dos salmos. E muitas pessoas até usam como heresias para projetar no meio das ovelhas do Senhor.
voltando a falar daquelas ovelhas, Deus usou uma metáfora tão bonita de nos comparar